Povo de Deus, paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero ler um texto que está tramitando muito nas redes sociais, principalmente aqui no Brasil, e depois eu não quero fazer uma crítica, mas quero dar uma orientação pastoral, tá certo? Olha o texto, você já deve ter ouvido. Se for preciso, falte um culto de domingo ou um culto da semana para cuidar da sua família. Se for preciso, falte a conferência de ativação profética e vai ser profeta na vida dos seus pais, dando a eles honra. Se for preciso, falte uma aula da escola bíblica para jogar futebol com o seu filho. Se for preciso, deixe de fazer missões um dia para dar um dia de princesa à sua filha. Se for preciso, deixe de carregar a mala do pastor para ajudar a sua esposa nos serviços domésticos. Se for preciso, deixe o culto de mulheres um dia para servir o seu esposo do que é importante no momento. Se for preciso, deixe de comprar livros teológicos, de pagar matrículas de seminários e honre as contas da sua casa. Se for preciso, falte uma vigília de oração ou um culto de avivamento para ter uma noite de amor com a sua esposa ou com o seu marido. Se for preciso, não vá a um culto de casais, vá para casa pedir perdão ao seu cônjuge. Se for preciso, exerça seu ministério profético sendo profeta no seu lar. Se for preciso, se desapegue do púlpito para cuidar de você, da sua saúde física e mental, até porque não é mais necessário dar a sua vida pela igreja, porque o dono dela já deu a dele. Se for preciso, se desapegue do templo, da programação do templo, para cuidar do templo. Não existe sacerdócio se esse sacerdócio não começa em sua casa. Seja intenso no seu chamado e no seu propósito, sirva a igreja, cumpra seu ministério, mas tudo isso só terá sentido se sua família chegar no final da caminhada contigo. Não adianta pastorear a igreja com os filhos na cadeia, porque não houve discipulado em casa. Não adianta dar conselho a casais se sua casa está uma bagunça. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua casa. Só diga que está cuidando da obra de Deus se a sua família é a obra de Deus. Como diria o grande pensador Gilberto Chagas Júnior, o altar da religião nunca pode atrapalhar a intimidade e a comunhão da família. Pois bem, irmãos, esse é um texto muito compartilhado por aí, né? E eu queria, como pastor, dar uma orientação sobre essa questão. Porque o texto aparentemente parece ser um texto muito bom, muito preciso. É um texto que ensina a focar na família, porém a gente precisa prestar muita atenção, porque existem textos, existem vídeos, existem coisas que a gente compartilha, que tem setas do anticristo inseridas nele. E eu, como pastor, eu considero esse texto um desses. Pastor, por quê? Porque, primeiro, o que me chama a atenção aqui é que ele começa usando uma referência que está correta. E depois ele maqueia para tentar desfundir ou despriorizar aquilo que no Novo Testamento a Bíblia considera primordial, que é a nossa ligação com a igreja através do corpo de Cristo. Então, veja bem, presta muita atenção. Nesse texto, começa falando sobre dar prioridade à família. Está correto? Está correto. Segundo a Bíblia Sagrada, nós temos três linhas em que Deus prioriza nesta forma ordinária. Primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Só que esta ordem prioritária não se refere à organização da nossa rotina de vida. Preste atenção. Se trata do direcionamento funcional da nossa vida. Então a gente não pode usar essa organização em que a Bíblia trata para tentar despriorizar os nossos compromissos com a igreja e os nossos compromissos familiares, né? Na verdade, aqui não está dizendo que você precisa, ao dar prioridade a Deus, tirar a família de campo, ou a dar prioridade à família, tirar Deus ou a igreja de campo. Não é isso. Então a gente precisa ser muito preciso, porque o anticristo e as setas malignas estão inseridas por aí. Agora preste atenção. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a gente não vê textos em que diz assim:
Olha, saia 1 hora mais cedo do teu trabalho e dê atenção ao seu filho. Deixe um dia de academia e dê atenção à sua família. Deixe de caminhar naqueles dias que todo dia você vai e fica com a sua família. A gente não ouve ninguém despriorizando as suas rotinas diárias para priorizar a sua família. Não vê textos falando sobre isso. A gente só vê texto dizendo, deixe de ir à igreja e fica com a família. A gente não vê ninguém dizendo, gente, deixa um dia de trabalho, né? Por quê? Porque isso é importante. E as pessoas não deixam as coisas importantes, né, para priorizar a família. Na verdade, nós devemos utilizar todo o tempo que Deus nos dá. Nós temos 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, e ainda sobra 8 horas para a gente distribuir o tempo durante um dia. Se você fazer a somatória de apenas 3 dias na semana em 2 horas de culto, você vai ver que nós não prestamos mais do que 24 horas do mês para Deus em uma igreja. Então presta muita atenção, gente. A gente não vê ninguém dizendo, né, igual aqui está escrito, né, deixa de pagar uma matrícula e aplique na família. Gente, a gente sabe que a família é importante, né? Mas o bom cristão tem que honrar as suas contas, independente da igreja ou não. Independente da igreja ou não. Agora as pessoas estão fazendo o quê? O que eu vejo aqui? Uma seta do anticristo. Todas as pessoas, às vezes não é intencional, você compartilha sem saber, né? Sem prestar atenção no que está escondido, mas na verdade o que estão nos orientando é aqui o seguinte: a igreja não é prioridade. A igreja não muda nada em nós. Né? Então a gente precisa ser inteligente. Por quê? Não se desvincula. Presta atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é uma palavra espiritual com base bíblica. Olha o que Paulo, olha o que o escritor, na verdade, eu separei um texto de Paulo, mas vou ler só o de Hebreus. Olha o que o escritor aos Hebreus disse. Hebreus, né, um livro escrito cerca de 65 anos depois de Cristo. Olha o que foi escrito aqui, destinado aos judeus cristãos. Olha o que foi escrito: não deixeis de congregar, como alguns têm por costumes, antes nos exortando uns aos outros. Ele estava dizendo aos judeus que era cristão. Gente, não existe essa de tentar desvincular a igreja do evangelho. Pastor, explica melhor. Não se desvincula a sua conversão da sua rotina de vida. Como assim? Se você uma vez se converteu a Deus, não tem como você dizer, eu sou crente só na igreja, pastor. Quando eu vou para o trabalho, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém... Não existe. Você que é cristão, você sabe. Se você é cristão na igreja, lá no teu trabalho, alguém vai te medir lá também. Você não consegue desvincular a sua conversão da sua rotina de vida, né? Você está dirigindo, de repente alguém bateu no você, ou alguém buzinou, você grita um palavrão, alguém olha e diz, mas não é cristão? Então você não consegue desvincular a sua conversão da rotina de vida, certo? Não consegue. Isso é bíblico. Nós não podemos também fazer isso, senão nós estamos contrariando a palavra. Da mesma forma, nós não conseguimos desvincular a igreja do evangelho. Não tem jeito de eu desvincular a igreja do evangelho. Pastor, eu vivo o evangelho, mas eu não preciso ter a igreja como prioridade. Isso não é bíblico. Para mim fazer isso, eu deveria desconsiderar as cartas de Paulo, as cartas paulinas, em que nos mostra que nós, que fazemos parte do organismo vivo, que é a igreja, entendemos que a igreja faz a diferença para uma toda vida. O segredo não está na igreja. Sabe aonde está o segredo? Em estar debaixo de um sacerdócio. Em estar debaixo de uma prioridade sacerdotal. Preste atenção. Aí você diz, pastor, eu não preciso ir na igreja. Algumas pessoas serão salvas sem precisar pôr o pé em uma igreja. O senhor pode garantir isso, pastor? Pela Bíblia eu posso. Pessoas que não tiveram a oportunidade de estar numa igreja. Mas você que tem a igreja diante de você e entende que Paulo, nas suas cartas, Paulinho orientou, nós precisamos congregar, precisamos estar debaixo do sacerdote. Você tem acesso à igreja, então você precisa fazer o que a Bíblia diz, o quê? Diante do altar, confessar o nosso pecado a Deus, confessar as nossas falhas e deixar-se ser movido por um sacerdócio. Como assim? Sacerdócio, eu falo de sacerdote. Sacerdote vem, né, do eclesiástico de uma igreja. Agora preste atenção. Pastor,
mas o pastor lá é falho, mas o padre é falho, mas o apóstolo, o bispo lá, o cara faz isso, o camarada faz aquilo, né? Então como é que faz? Não, ele vai prestar conta. Ele vai prestar conta a Deus, Deus vai cobrar dele, ele vai prestar conta a Deus dos seus erros. Agora você precisa estar debaixo de uma bênção sacerdotal. Desculpe o que eu estou falando, muita gente não vai concordar, mas você não vai encontrar nunca texto dizendo, né, em vez de ir ao shopping, cuida da família, né, abre mão de um dia de ir na lancheria e fica dando atenção para os filhos, brincando com eles em casa. Você não vai ver isso. As pessoas só estão despriorizando, infelizmente, a igreja. E parece ser uma coisa boa, sabe? Isso que é difícil, tudo que Satanás tenta infiltrar no meio. E o pior é que os principais a destacar isso, tem, né, obreiros, pastores, os principais a compartilhar esse texto que eu li, são pessoas de dentro das igrejas, tentando desvincular a igreja do evangelho. Não tem como, meu querido. Então, é só uma orientação. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus fale melhor no teu coração. Muito grato a Deus por falar contigo, por entrar na sua casa. Eu sou o pastor Itamar Silva. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá certo?